Biogênese, abiogênese, teoria da geração espontânea. E aí, você sabe esses conceitos? Não sei. Não sei. Não sei! Não é que você não sabe, é que talvez você não lembra. Então deixa que eu explico para você. A abiogênese, ou teoria da geração espontânea, foi uma teoria defendida por Aristóteles lá na Grécia Antiga e, inclusive, muito apoiada pela Igreja Católica na época. Ok, mas não vamos falar de história nem de filosofia aqui. A pergunta é, o que afinal essa teoria pregava? Não sei! Bom, de acordo com a abiogênese ou teoria da geração espontânea, a vida teria surgido através de matéria inanimada. Ou seja, eles acreditavam que de uma rocha, por exemplo, poderia surgir um cavalo, ou que rãs, cobras e crocodilos surgiam, simplesmente brotavam do lodo dos rios. São exemplos um pouquinho absurdos, vocês não acham? Pois é, isso era o que nos dizia a teoria da geração espontânea, ou simplesmente a abiogênese. Depois, lá pelo século XVII, um médico chamado Van Helmont resolve escrever um livro de receitas da abiogênese. Isso mesmo, um livro de receitas da geração espontânea. E aí, sua receita mais famosa é aquela que está praticamente em todo o livro didático. E ela dizia o seguinte: se você pegar suas roupas sujas, ao invés de colocar para lavar, você deixa lá no cantinho, sem muita luz, sem muita ventilação. E aí você coloca grãos de trigo ou joga grãos de milho. Quando for depois de 21 dias, brotarão ratos. Que coisa, não? Daqui a pouco lá vai você querer fazer isso para ver se dá certo. O fato foi que Van Helmont, com seu livro de receitas da abiogênese, foi muito importante para que surgissem críticas e para que começassem a se confrontar aqueles ideais na época. Foi por causa desse livro que as pessoas começaram a se perguntar: mas será que é possível mesmo brotar ratos? Será que do lodo dos rios surgem jacarés, surgem crocodilos, rãs, cobras? E com isso, as contestações começaram. E aí vieram muitos outros nomes, como Nida e Spallanzani, mas um dos principais foi o italiano Francesco Redi. Na época de Redi, uma das principais evidências da abiogênese era o surgimento espontâneo de vermes através da carne podre. Contudo, Redi já estava convencido de que os vermes não surgiam espontaneamente através da carne. Foi aí que ele resolveu provar o contrário. Sua hipótese era de que os vermes surgiam a partir de ovos colocados por moscas. E aí ele faz um experimento bastante simples. Ele pega um pedaço de carne, coloca num frasco de vidro e aí ele fecha com a gaze. A ideia da gaze era não impedir a passagem de ar, mas impedir a entrada de moscas. Juntamente, ele pega outro pedaço da mesma carne e coloca em um outro recipiente, dessa vez aberto. E aí ele constatou que no pote fechado com gases não surgiram larvas de moscas. A carne apodrecia do mesmo jeito, mas larva de mosca não existia. Já no outro pote que ele deixou aberto, surgiram larvas, porque as moscas entraram e colocaram ovos na carne. Apesar de ter sido um experimento muito simples, foi bastante revolucionário naquela época, porque foi através desse experimento que a teoria da abiogênese começou a enfraquecer. Durante muito tempo, as ideias em relação às teorias abiogenistas foram repercutidas. Até que a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio para quem apresentasse um experimento definitivo que fosse capaz de resolver essa questão ou simplesmente derrubasse de vez a teoria da geração espontânea. E quem ganhou esse prêmio foi justamente Louis Pasteur. E aí ele desenvolve seu experimento com o famoso balão de pescoço de cisne. E aí ele pegou o balão, colocou um caldo nutritivo, um caldo de carne, e aí ele dá um jeito de entortar uma hastezinha até que fica semelhante a um pescoço de cisne. Depois ele aquece até ter certeza que todos os micro-organismos presentes ali dentro iam morrer. E o interessante é que
Como o gargalo tinha um formato de S, os micro-organismos que, porventura, viriam pelo ar não conseguiam fazer a curva. Eles ficavam retidos. Era como se aquela curvinha funcionasse como um filtro que impedia a passagem desses micro-organismos para o interior do balão, do caldo nutritivo. O ar entrava, mas os micro-organismos não. Porém, quando Pasteur terminava seus experimentos e aí ele quebrava o gargalo dos balões, depois de alguns dias ele observava que existia a presença de micro-organismos. Foi a partir disso que Pasteur conseguiu provar que os micro-organismos já existiam no ar. Eles estavam pairando no ar. E ao cair no caldo nutritivo, eles se reproduziam. E aí a gente não tinha mais a abiogênese. A gente não tinha a formação de micro-organismos do nada. Simplesmente eles já existiam no ar e quando caíam ali dentro naquele caldo, se multiplicavam. E assim, finalmente, surgiu a teoria mais aceita até hoje, que é a teoria da biogênese, que diz que uma vida existe através de outras já pré-existentes.